Bom dia, amados. Eu sou o pastor Pedro Cruz, graças a Deus casado com Darcy Oliveira da Cruz, bem desconhecida da maioria de vocês, mas é a minha companheira de 47 anos, juntos trabalhando na obra do Senhor. A nossa responsabilidade aqui para falar com vocês, só lembrando que desse casamento, melhor não esquecer disso, Deus nos deu a graça de ter 4 filhos, e desses 4 filhos nós já temos 7 netos, e todos são uma bênção. Aqueles que já sabem, que já têm consciência, já estão a serviço da obra do Senhor. Dizer que missões sempre foi algo que Deus implantou no meu coração, desde a minha conversão, posso dizer assim. A pessoa que me evangelizou, ela era uma pessoa que praticamente mal sabia ler, mas era uma pessoa que amava missões, vivia missões e trabalhava por missões. Essa pessoa foi discipulada pelo meu primeiro pastor Roberto Tilson, que também era um missionário norte-americano. E para vocês terem uma ideia, a igreja onde eu fui batizado e me congreguei primeira vez, ela não tinha mais que 130 membros, mas ela tinha 7 congregações. E para vocês terem uma ideia, essas congregações eram bem distantes umas das outras. Havia algumas com 42 quilômetros, com 60 quilômetros e outras com mais, que eu não posso precisar aqui. Então esses 2 obreiros de Deus, eles me deixaram esse legado missionário, e por isso é que eu falo que quando eu me converti, Deus já implantou missões em meu coração. Esse legado foi muito importante para mim. Quando eu fui ao seminário, eu tinha um formulário a preencher, e nesse formulário havia uma questão onde eu teria que me comprometer de, após concluir o curso do seminário, trabalhar no estado do Piauí ou Maranhão, apenas nesses 2 estados. E eu deixei aquela pergunta em branco. E quando me foi questionado por que eu deixei aquela pergunta em branco, eu respondi que porque no meu entendimento o campo é o mundo. É bom que eu fale que naquela época eu já lia A Pátria para Cristo, eu já li a revista O Campo é o Mundo, eu já tinha muitas informações missionárias. Então, por que isso? Porque segundo Mateus capítulo 19, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que com a sua autoridade que havia recebido do Pai, ele nos enviava a fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Então, por essa razão, desde aquela época, eu já tive esse entendimento de que o campo é o mundo. Onde houver pessoas, aí é um campo missionário. Onde houver alma perdida, ali precisamos salvá-la. E por isso é que entendo que nós precisamos entender missões dessa forma, orando, contribuindo e indo também fazer missões. E a gente pode fazer missões, sim, em nossa cidade, em nossa família, na nossa igreja, mas sem esquecer que precisamos alcançar o mundo. Quando Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo, ele disse que de posse do Espírito Santo os discípulos deveriam pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, irmãos, eu acho que a igreja foi muito feliz em escolher esse tema de missões para o seu 26º aniversário, porque a igreja precisa viver missões 24 horas. A igreja precisa viver missões com intensidade. A igreja precisa viver missões como se estivesse no último dia. Assim foi que São Pedro nos exortou a viver cada dia como se já fosse hoje a vinda de Cristo.
Então, isso significa, se a obra é para ser feita, se temos uma ordem para fazê-la, nós não podemos postergar para depois, nós temos que fazer isso agora, e fazer isso com muito entusiasmo, e fazer isso com muita certeza de que é o melhor que você está fazendo em obediência a Deus. É bom quando você se sente constrangido pelo amor de Cristo, lembre-se, Cristo desceu do céu para fazer missões. E se ele desceu do céu, e ele disse que recebeu essa autoridade do Pai, autoridade para nos enviar a fazer discípulos, isso implica em fazer missões. Eu entendo que a Igreja da Glória está no caminho certo, eu entendo que as células têm a grande oportunidade de fazer missões, eu entendo que as congregações elas estão agregando pessoas e que devem ensiná-las a fazer missões. Eu estou feliz pelo alvo que a igreja levantou esse ano para missões. Isso implica em dizer que a igreja está entendendo o seu dever cristão, a sua responsabilidade espiritual e com a convicção de que quando o Senhor voltar, há de prestar conta de todos os talentos que o Senhor lhes deu. Entendam isso. Se você ainda não pensou assim, eu acho que é hora de pensar. É hora de pensar em fazer missões. É hora de pensar em salvar almas. É hora de pensar em derrotar Satanás que tenta atrapalhar essa obra missionária. Imagine quando você salva uma vida, você está derrotando a ação de Satanás e você está levando à presença de Deus aquela pessoa que estava perdida, presa, e segundo São Paulo escreve aos Coríntios, estava cega, porque o maligno lhe havia cegado. Então, vamos ajudar essas pessoas a ver o amor de Deus, a glória de Deus e a luz do Evangelho. Que Deus possa abrir o coração de cada um de nós para fazer essa grande e extensa obra, que é a obra de missões. Amém? Quero falar também para vocês a respeito do ministério que nós realizamos na Igreja Batista Nova Jerusalém, onde nós trabalhamos 10 anos, 11 meses e 12 dias. E nesse período nós levamos a igreja, que já era uma igreja também muito próspera, chegou um momento que nós não podíamos mais crescer, porque o templo estava cheio, não tinha mais onde colocar gente. Nós então, em oração, tivemos uma visão de fazer algo que até então eu não havia feito. Nós levamos a igreja a pensar em se deslocar para os bairros, para os conjuntos habitacionais novos que estavam surgindo. E aí nós começamos esse trabalho de expansão da Igreja Batista Nova Jerusalém. Primeiramente, nós iniciamos uma congregação muito próxima do templo, a congregação que hoje é a Igreja Batista Boa Esperança, e esse nome porque era localizado nesse pequeno conjunto habitacional, Boa Esperança, e nós ali iniciamos o trabalho, nós compramos o terreno, construímos o prédio, organizamos a igreja e colocamos pastor. Daí nós partimos para outro conjunto habitacional, que foi o Renascença 1, e ao mesmo tempo, concomitantemente também, nós iniciamos um outro trabalho no conjunto Renascença 2. E em ambos os trabalhos nós também iniciamos um trabalho com obreiro. Nós já colocamos obreiros em cada congregação, obreiros ainda em preparo para ministerial, e a congregação de Renascença 1 desenvolveu com menos rapidez,
mas hoje é uma boa igreja ali naquele conjunto, graças a Deus. E foi assim, também nada muito planejado, mas orientado pelo Espírito Santo de Deus, e também contando com a ajuda dos irmãos, aqueles que iam se mudando para aqueles conjuntos, já iam abrindo as suas casas para que realizássemos trabalhos ali, e nós assim fizemos, até quando nós conseguimos também uma casa onde construímos o templo, que até hoje está implantada lá no Renascença 1. Renascença 2 foi assim bem mais rápido o trabalho cresceu muito, graças a Deus, tornou-se uma grande igreja, hoje uma igreja que se aproxima ao tamanho da Igreja Batista da Glória, e tivemos a felicidade de ter, com essa visão, iniciar também o trabalho ali naquele conjunto, como já falamos, muito bem sucedido, graças a Deus. Hoje aquela igreja já organizou outras igrejas, como também aconteceu com Renascença 1. Devo falar isso para não cometer injustiça. Mas sempre dentro dessa mesma orientação. Nós tivemos também a oportunidade de organizar uma igreja em Barras. A primeira Igreja Batista de Barras também foi organizada pela Nova Jerusalém, nosso ministério. E lá também foi uma questão assim, de oportunidade. Nós tivemos uma família que se converteu lá na cidade, mas que morava aqui em Teresina, estudava aqui. E uma irmã das que se converteram, tinha sido inclusive uma pessoa de convento, de freira, mas quando convertida, ela queria ficar na cidade e não queria ir para outras denominações. E ela nos pediu que nós iniciássemos um trabalho ali, batista, na cidade de Barras. E nós atendemos o seu pedido, levamos a igreja a ajudá-la naquele trabalho, e posteriormente o irmão Pedro Lucas, irmão dela também, foi trabalhar lá na cidade, e agora nós já tínhamos 2 irmãos, e eles começaram a ganhar almas para Cristo, e a igreja aí foi surgindo, a congregação foi crescendo, até quando nós adquirimos terreno, construímos e colocamos a primeira igreja batista lá na cidade de Barras. Esse foi o nosso ministério lá na Igreja Batista Nova Jerusalém. Nossa alegria muito grande é de falar sobre essa igreja, a Igreja Batista da Glória. Nós havíamos deixado o ministério da Igreja Batista Nova Jerusalém, e nós estávamos trabalhando naquela época nós fomos eleitos presidente da junta do acampamento, em Socopo, acampamento das igrejas batistas, e naquela época nós passamos quase 2 anos lá, e antes que completasse os 2 anos, o conselho das igrejas batistas foi à nossa casa nos convidar para trabalhar, para vir assistir aos irmãos em Tancredo Neves. Não eram muitos, eram, pelo contrário, muito poucos. E havia tido alguns acontecimentos que não vai o caso aqui. E por causa disso eles foram e nos chamaram para vir tomar conta desse trabalho aqui no Tancredo Neves. Como nós estávamos sem pastoreio naquele período, eu disse, olha, eu atendo, eu não vou dizer para os irmãos que eu estou sendo chamado para trabalhar no Tancredo Neves. Mas como eu estou disponível e os irmãos estão com necessidade, eu vou trabalhar para Deus aí nesse conjunto. E nós começamos, confesso que foi muito difícil o início. As pessoas não acreditavam no Evangelho, as pessoas não acreditavam nos evangélicos, e por isso as coisas tornaram-se muito difíceis, e nós levamos aquele grupo de irmãos, que ainda nem se podia chamar de congregação, era apenas uma frente missionária,
a orar. Isso depois, é bom que se diga, depois de uma campanha de visitação e evangelização do conjunto, onde nós oferecíamos estudos bíblicos. Às vezes eles começavam, mas não sequenciavam. E nós começamos a mudar de estratégia. Nós começamos a orar. E depois que nós começamos a orar, e orar muito, como já disse, com o pequeno grupo de irmãos, aí as pessoas no conjunto começaram a sentir problemas e desciam para pedir ajuda à igreja para a solução dos seus problemas. E a igreja começou a orar por essas pessoas e não demorou muito vir as primeiras conversões. E entre elas haviam pessoas que de fato também sentiram o chamado de Deus, passaram a amar a obra de missões e passaram a nos ajudar. De modo que a Igreja da Glória hoje é uma igreja grande, não é por nossa causa, é porque vários irmãos sentiram o mesmo amor que nós sentimos, o mesmo desejo que nós sentimos de ganhar almas, eles também sentiram e começaram a trabalhar conosco. E a igreja começou a se multiplicar. É bom que se diga que nós fomos organizados em 94, ainda com poucos irmãos, mas esses poucos irmãos eram irmãos que Deus selecionou para fazer a obra missionária. E nós começamos, logo depois, já em 2002, salvo engano da memória, a trabalhar com o ministério celular. Nós começamos com 12 irmãos, nos reunindo semanalmente, onde eu treinava esses irmãos para esse ministério. E quando foi em fevereiro do ano seguinte, no período de carnaval, nós fizemos um retiro de carnaval, e naquele retiro eu dei responsabilidade àqueles irmãos mais habilidosos a falar para a igreja sobre o ministério de célula. E aqueles irmãos fizeram o trabalho, fizeram muito bem, e depois daquele retiro de carnaval, os irmãos, eu orientei os irmãos a que convidassem a igreja a se congregar em célula. E daí nós já começamos com 7 células naquela época, porque aqueles irmãos que haviam sido treinados, eles convidaram outros irmãos a trabalhar com eles, a se reunir com eles para os encontros de célula, e também o próprio ministério de célula, que seria vivenciar a célula às 24 horas do dia, e os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, ou seja, todos os dias vivenciar a experiência celular, baseado naturalmente em Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva começou a trabalhar da forma que eu entendo que as células trabalham hoje. E assim foi que a Igreja da Glória veio a crescer, se multiplicar, e hoje, pela graça de Deus, é a igreja que faz missões, é a igreja que demonstra amor cristão, é a igreja que evangeliza as pessoas, e é a igreja que mostra pela vida o Evangelho de Cristo. E, portanto, eu me sinto muito feliz de ter participado da história da Igreja Batista da Glória. E, aliás, não posso usar o verbo no passado, porque eu participo dessa obra quando eu estou servindo a igreja lá na cidade de Cocal de Telha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que levou a igreja a iniciar o trabalho em Cocal de Telha? Na verdade, todos os trabalhos
que a Igreja Batista da Glória abriu foi por uma questão de desafio mesmo, conveniência. Cocal de Telha é uma cidade pequena, mas surgiram alguns irmãos lá da própria cidade que se converteram, inclusive fora de lá. E uma dessas pessoas foi o pastor Neto, que na época estava vindo de São Paulo, e o pastor Neto então se propôs a abrir um trabalho ali. E nós percebemos que havia um grande desejo dele e resolvemos atender a esta solicitação do pastor Neto. E o trabalho começou, floresceu, e não demorou muito florescer, e logo nós adquirimos condições de ter uma congregação onde nós tínhamos adultos, crianças, reunindo em um prédio cedido pela prefeitura. E posteriormente nós vimos alugar também um prédio, e por último nós compramos terreno, adquirimos uma parte, compramos outra para a construção do prédio. Como disse, o trabalho floresceu com o pastor Neto, e nós chegamos a ter cerca de 60, 70 pessoas naquela cidade congregando. Mas surgiram, e o pastor Neto, é bom que se diga, a partir daí ele começou também já a fazer trabalhos em Capitão de Campo, e nós também apoiamos ali, estivemos com ele, fomos com ele lá, e surgiram alguns irmãos desejando que também abríssemos uma congregação ali naquela cidade, e o que foi atendido. E daí nós já estávamos agora com 2 congregações. Só que passando a Parnaíba, sempre olhando a cidade de Piripiri, nós tínhamos o desejo de abrir uma congregação também naquela cidade. Por que isso? Porque a gente sabia que ali havia uma cidade com mais de 60 mil habitantes, e que não havia uma igreja batista impactante. Em função disso, nós resolvemos perguntar ao pastor Neto da disponibilidade dele atender aquela cidade, e nós nos comprometemos a colocar outro obreiro ali para substituí-lo. E assim foi que começaram os 3 trabalhos, tanto em Cocal de Telha, quanto em Capitão de Campos, e por último na cidade de Piripiri. Vale dizer que a cidade de Piripiri também nós começamos, a Igreja Batista da Glória levou um grupo bem grande de pessoas para uma campanha de 15 dias para a evangelização da cidade, e só depois disso é que o pastor Neto foi para atender a necessidade daquela cidade. Então foi assim que aconteceram os 3 trabalhos naquelas 3 cidades. Como se deu o chamado de Deus para você servir como pastor em Cocal de Telha? É bem interessante essa história do chamado de Deus para a cidade de Cocal de Telha. Aquela época, eu até já falei na minha fala anterior, que a igreja estava decadente. A congregação, a gente chama de igreja. A igreja estava decadente, como já mencionei, havia historicamente 10 irmãos quando eu lá cheguei, mas na verdade eu sempre digo a eles que nós só tínhamos 7, porque 3 daqueles já estavam em outra igreja quando nós chegamos. Mas pela graça de Deus, quando nós chegamos, eles retornaram, por isso é que contamos 10 pessoas. E a gente, sabendo da história da igreja e passando lá, nós sentimos o desejo de renovar, digamos assim, aquela igreja, de reavivar aqueles irmãos.
Mas só que isso Deus falou no meu coração, e Deus precisava falar o coração da Darcy, minha esposa, como disse, minha companheira. Sempre digo que o meu ministério sempre foi dividido com ela, e ela tem certamente a melhor parte. E naquela época nós estávamos indo a Piripiri, e lá em Piripiri nós fomos dormir no hotel, e num determinado momento ela falou comigo que Deus havia falado com ela, chamando para servir ali na cidade de Cocal de Telha. E naquela hora eu fiquei tão feliz que eu saltei, fiquei em pé na cama, com muita alegria, assim, com um êxtase, porque o Deus que havia falado comigo falou com ela sem que eu influenciasse nessa fala. E daí nós falamos para o pastor Dário da nossa decisão, e nós decidimos que nós íamos trabalhar em Cocal de Telha sem depender da igreja para nada. Nós queríamos depender só de Deus. Posteriormente a igreja optou por contrariar essa nossa posição, mas a verdade é que isso foi o que ocorreu. E pela graça de Deus, os irmãos nos aceitaram muito bem. Nós temos nos sentido muito amados por eles, e nós temos nós iniciamos lá, começando a levar a igreja a pensar em unidade, porque àquela altura eles não tinham ânimo para nada, eles não acreditavam mais como igreja, como crente, eles parecia que estavam assim desanimados com a igreja, que ela não tinha mais esperança. E nós tínhamos que animá-los e dizer que eles só precisavam de unidade, e com unidade eles iriam crescer. E foi isso que aconteceu, e a unidade começou a se fortalecer, e a igreja começou de fato a crescer como cresce até hoje. Naturalmente com as suas dificuldades, mas neste período nós chegamos lá, a Igreja Batista da Glória resolveu pagar o aluguel da casa, porque a princípio o nosso propósito era ir para um quartozinho no hotel, ficar lá, mas a Igreja Batista da Glória pensou diferente, alugou uma casa, e depois nós entendemos que a igreja estava mais certa, porque em um quartozinho de hotel ficava difícil recepcionar os irmãos, fazer aconselhamentos, e na casa ficou muito mais fácil. Mas pela graça de Deus nós saímos daquela casa alugada para uma casa própria da igreja, porque para nós é um grande acontecimento, foi uma grande bênção, porque a casa da Igreja Batista em Cocal de Telha hoje é uma casa que pode acolher qualquer pastor com sua família. E isso graças àqueles poucos irmãos e a ajuda de alguns irmãos também da Igreja Batista da Glória, e sobretudo a ação de Deus, porque se nós fôssemos olhar humanamente a realidade da igreja, ela jamais faria isso. É bom que se diga que ela já tinha o terreno, usamos o terreno que ela já tinha, mas construímos uma casa que, para a glória de Deus, pode sim acolher qualquer família pastoral. Talvez essa seja a parte que mais nos impactou no ministério lá na igreja em Cocal de Telha. Quais os maiores desafios que encontramos em Cocal de Telha para a propagação do Evangelho? Então, os desafios são muitos. É uma cidade onde, graças a Deus, hoje nós somos bem relacionados com vereadores, a prefeita da cidade. Nós temos uma cidade onde as pessoas nos respeitam. Nós já tivemos a oportunidade de representar todos os evangélicos em uma reunião da prefeitura, e isso para nós é muito bom. Entretanto, nós temos quais são os desafios. Um dos desafios que nós consideramos é porque nós temos muitas pessoas hoje que congregam conosco,
mas não querem assumir compromisso com Cristo, não querem dizer para a igreja que ela pode contar com elas. Então esse é um dos grandes desafios, para que Deus converta o coração daquelas pessoas, para que elas entendam que quem não está conosco é contra nós. Isso já foi Jesus quem declarou. Então nós queremos que os irmãos orem, porque este é um grande desafio, mas nós temos outros desafios. Até agora nós estamos concentrados no centro da cidade. Temos só 2 irmãos que moram no interior. E nós desejamos também alcançar os bairros, as vilas, os povoados daquela cidade. Então esses são alguns desafios, entre outros. Nós temos irmãs que são evangélicas, que pertencem à igreja, cujos esposos ainda não são evangélicos. Graças a Deus, a maioria deles são amigos e vão até com elas à igreja, mas não querem assumir compromisso com Cristo. O que a igreja tem feito para vencer estes desafios? Eu entendo que a igreja tem feito o que tem feito a Igreja Batista da Glória: trabalhar com célula, trabalhar levando as pessoas a participar conosco dos encontros da célula. Graças a Deus, os encontros de célula sempre têm visitantes, quase todos eles, com raras exceções. E na igreja nós temos um outro desafio grande, que é a igreja não tem muitas crianças. As famílias da igreja mesmo têm poucas crianças, mas nós temos buscado as crianças nas ruas, nas casas, e aí é um outro ministério da igreja para que a igreja cresça, porque eu não acredito numa igreja crescente que não tenha também um grupo crescente de crianças. E nós estamos trabalhando para trazer essas crianças, porque cremos que através delas nós vamos também alcançar os seus pais. Qual foi o episódio mais marcante vivido por você? Bem, como já disse, o que mais marcou foi a construção da casa pastoral. A construção da casa pastoral, porque quando nós começamos a construção, nós tínhamos R$100 em caixa. Então a gente começou pela fé e claro, a gente tinha também o terreno. Mas isso nos marcou, porque eu confesso que eu tinha fé, mas somado à fé tinha dúvidas também. Mas Deus veio acabar com as nossas dúvidas, fazendo a obra acontecer. Portanto, eu acho que esse foi o fato mais marcante lá na igreja. Então, minha última palavra à Igreja Batista da Glória é de parabéns. Quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário, parabenizar a igreja pela escolha do tema, parabenizar a igreja porque ela não tem pensado em coisas materiais, em bens, em patrimônio, mas ela tem pensado na expansão do Evangelho. E por isso é que ela já tem chegado a estas cidades. Eu quero que os irmãos só entendam que ainda não é o limite. O limite são todas as nações. Eu sei que é difícil, às vezes, até pensar, até ter essa visão, mas essa visão não é nossa, essa visão é de Deus. E se a visão é de Deus, nós só temos que incorporar. Vamos continuar como já começamos, fazer como já dizia São Paulo: aquele que começou a boa obra em vocês há de continuar até o dia de Cristo Jesus. Continuemos avançando e avançando rapidamente, porque rapidamente também se aproxima a vinda de Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Eu sou o irmão João Ribeiro, sou da primeira Igreja Batista em Cocal de Telha. E o que mais me chamou a atenção na Igreja Batista foi o amor e a humildade dos nossos líderes e da maioria dos irmãos.
É impressionante, eu me impressiono com isso até hoje, porque nunca vi tanto amor e tanta humildade. E a experiência mais marcante da minha vida foram muitas, mas o encontro de casais que nós tivemos em 2017 foi uma bênção, eu jamais esquecerei. E a mudança que houve na minha vida são todas. Hoje eu sou nova criatura, eu tenho paz em minha casa, com a minha esposa, com a minha família, nós temos paz, temos amor. Estamos aí tentando ganhar pessoas para Cristo, fazer o nosso ID de Jesus, obedecer, pregar o Evangelho e ganhar almas para nosso Jesus. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Tua graça me